Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Joga no Google, o seu programa sobre o universo digital aqui no canal da gente. Hoje nós vamos falar com o Leonardo Ferreira, que é youtuber. Ele tem uma das profissões assim mais bombadas do momento. Oi, Léo, tá por aí? Opa, tô sim, tudo bem? Tudo, e com você? Oh, graças a Deus, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Ô, Léo, obrigado aí pela sua participação. O que é um youtuber? Cara, um youtuber é uma mistura de produção audiovisual, né? E geralmente você mexe com várias coisas. Você pode, por exemplo, criar às vezes um cenário e fazer uma gravação de você mesmo, ou às vezes gravar só você mesmo, como o caso dos vlogs. Um youtuber é um termo que se usa no YouTube para distinguir quem faz vídeos para o YouTube, entendeu? Entendi. E assim, eu tenho percebido que pessoas com essa profissão, elas estão assim ganhando uma notoriedade muito grande. Por exemplo, na semana passada, eu fui convidado para ir num evento da Coca-Cola no Rio. E sempre esses eventos, eles convidam muitos blogueiros. Dessa vez, eu acho que tinha uns 5 blogueiros e uns 15 youtubers. Então eu percebo que os youtubers estão tomando até o espaço um pouco assim dos blogueiros, sabe? Eles são os novos formadores de opinião na rede. Você tem essa sensação também, Léo? Ah, tenho sim, Bruno. Eu acredito que a maioria das pessoas, né, sempre quando vão para o YouTube, sempre tem uma bagagem anterior. Então, geralmente isso é um blog, é uma página sobre algum site de notícias. Então, o pessoal sai do blog e às vezes migra para o YouTube, ou às vezes não. Como no meu caso, eu tinha um blog, né? Só que aí eu falei assim, nossa, eu vou começar a trabalhar mesmo com a parte do YouTube, e aí eu larguei um pouco o blog de lado e fui para o YouTube para tentar atingir melhor o meu público. Então, acho que sim, hoje em dia, muitas pessoas têm ido para o YouTube, às vezes para promover seu conteúdo, até no caso de muitas empresas, né? E eu acredito que isso tem sido muito produtivo, porque você consegue atingir um público em massa, né? Você consegue ter um impacto muito, muito grande, diferente de, às vezes, talvez, se você não tem um blog que não é tão conhecido. Eu acho que o YouTube ele possibilita isso, você consegue expandir a sua rede num espaço de tempo muito curto. Entendi. Vamos dar só uma pausa no YouTube, vamos falar um pouquinho como que você chegou até aí, né? Porque o que eu percebo é que pessoas que começam o YouTube, elas são pessoas muito assim independentes, que correm atrás de conhecimento sozinhas mesmo, e depois elas resolvem compartilhar isso no YouTube. Qual é a sua história, Léo? Então, cara, eu sempre gostei muito dessa parte de criação, né? Eu sou fissurado, eu gosto muito de efeitos visuais, gosto da parte de animação. Eu já até pensei em trabalhar com isso, só que eu realmente gosto mesmo dessa parte de produção, a parte de criação em si e de programação. Então, quando eu era criança, eu sempre tive um sonho de talvez trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, mas eu nunca imaginei, né, que eu seria um youtuber de fato. Só que o que aconteceu? A partir que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que isso era uma coisa que estava crescendo muito. E eu falei, nossa, como que eu posso ingressar nisso? E aí, quando eu comecei a entender um pouco, né, desse universo da internet, eu entrei em alguns sites para tentar saber como que funcionava nessa questão de criação de sites, de blogs, e foi aí que eu comecei. Eu descobri que existia várias formas de você promover seu conteúdo através de blogs, de sites, e eu não tinha conhecimento de quase nada daquilo. E foi aí que eu comecei a tentar obter conhecimento sozinho, porque na época quase não se tinha curso, e às vezes era muito complicado você pagar um curso para fora, ir para fora. Hoje antigamente a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é essa possibilidade de você conseguir aprender online com tanto de conteúdo que a gente tem hoje em dia. Porque a internet, de certa forma, ainda é muito recente, né? Então foi aí que eu comecei a descobrir que eu realmente gostava disso. Depois que eu mudei para Uberlândia, eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, desde pequeno, eu sempre soube que eu queria direcionar alguma coisa para essa área visual. Eu não conhecia o design gráfico até então, que é a profissão que eu estou quase me formando, mas eu descobri que existia, né, o design gráfico, e eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer isso, é isso que eu quero, e se adaptou muito, porque eu uni o digital às coisas que eu gostava de criação.
E aí começou aquela pegada de marketing também, porque tudo isso é muito importante quando a gente trabalha em conteúdo, né? Uhum. Eu vejo que muitos jovens, né, eles acham esse nome bonito, design gráfico, mas não sabem de fato o que, por exemplo, um curso como esse te proporciona, né? Para quem está em casa, Léo, e às vezes está em dúvida, gostou do nome, mas não sabe assim, né, de maneira palpável, o que você aprende num curso de design gráfico? Conta pra gente. Então, o designer gráfico, né, na verdade, o designer é o profissional e o design em si é a profissão. Uhum. Isso, exatamente. Aí o que que acontece? No caso do designer gráfico, ele vai trabalhar basicamente com projeto. Então você começa a perceber que design é muito mais do que forma, é mais vezes função do que às vezes forma. Então você começa a ter várias disciplinas dentro desse eixo da comunicação, né? Porque geralmente quando você inicia a profissão de designer, você, na faculdade mesmo, você vai ter o eixo de comunicação social e aí você tem as áreas. Então você tem o jornalismo, você tem a publicidade e propaganda, você tem o design gráfico, você tem relações públicas, design de moda, cinema e TV, vai depender muito de cada faculdade. Então, mais ou menos os 2 primeiros anos, você tem as matérias todas juntas, então você aprende desde teoria da comunicação, você aprende a tipografia, que é você trabalhar com letras, né? Você aprende a produção audiovisual, você vai ter aulas de marketing para você saber como vender o seu produto, como precificar, porque mais às vezes do que você ser bom, ter um talento, é importante você entender esse mercado e como você vai se promover nele. Então você tem várias disciplinas, um pouco até do eixo da administração, mas muito mais do eixo de comunicação. E aí você faz elas juntas com os outros cursos e depois você se separa para poder fazer as suas disciplinas específicas. Só que é muito legal, a gente trabalha com desenho, com ilustração, a gente faz vários projetos de comunicação, isso é que é legal, porque você tem aquela dinâmica de trabalhar em grupo, né? Então você junta às vezes com o administrador, junta às vezes com relações públicas, junta às vezes com um pesquisador e monta às vezes um projeto de comunicação de forma unificada. Entendi. Então é muito legal essa experiência, porque a maioria das vezes você sempre está trabalhando junto, está trabalhando em agências, ou às vezes autônomo, né, como é o meu caso. Eu trabalho em casa e faço serviços terceirizados, às vezes para agências, para empresas, e é uma experiência muito enriquecedora, porque eu acredito que você consegue, esse eixo da comunicação, né, do design em si, ele muda o tempo inteiro. Então você pode ir para várias áreas, você pode ir para o design de produto, você pode ir para o design de marcas, pode ir para a área de ilustração, você pode até mesmo fazer uma especialização talvez em marketing digital e para uma área mais estratégica. Mas de certa forma é um conhecimento muito importante para tudo que você faz, desde a parte de criação até uma parte de planejamento, de comunicação. Eu percebo que pessoas dessa área, né, mais artística, os mais jovens agora que estão entrando na faculdade ou já estão saindo, tem muito essa tendência de querer trabalhar em casa, de querer trabalhar sozinho, como um autônomo. Você faz parte dessa geração. Por que dessa escolha e não trabalhar numa empresa de maneira fixa, ter aquele salário ali, aquela certeza? Conta pra mim. Então, Bruno, eu cheguei a trabalhar em algumas agências. Na verdade, eu fiz alguns trabalhos, né, como freelancer em agência. A agência te contrata, você vai até lá e presta o serviço. Só que eu sempre tive aquela pegada de acreditar nos meus sonhos primeiro. E por isso, né, e por outros motivos, eu nunca tive aquele interesse forte, por mais que eu adoro a agência, acho bem legal. Mas eu gosto daquela dinâmica mesmo de fazer o meu trabalho, de prototipar, de usar metodologia. E eu gosto muito de trabalhar com experiências. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar sozinho. Acho que tudo que desde quando eu criei o canal, essa experiência de trabalhar sozinho foi uma coisa que foi me evoluindo muito. E como eu gosto de fazer o meu trabalho, prototipar as minhas coisas, usar as minhas metodologias, e às vezes o clima em determinadas agências não é assim, porque você trabalha muito sobre demanda, eu já até falei muito isso com os meus amigos. Então eu gosto mesmo de fazer o meu tempo, fazer o meu trabalho, e eu acho que você estando no conforto da sua casa, tendo o seu horário, tendo o seu escritório pessoal, fazendo o seu tempo, eu acho que às vezes isso se torna muito mais produtivo e enriquecedor em termos de trabalho. Acho que às vezes você consegue ter uma eficiência, às vezes até maior, porque você, lógico, você passa sobre estresse, mas você faz o seu tempo, você não tem um chefe, você consegue estipular os seus prazos, os seus preços,
por hora de trabalho. Então eu acredito que nessa geração de hoje, muitas pessoas têm adotado esse tipo de trabalho, né? Que eles abrem o MEI, que é o microempreendedor. Então eu acho que é muito bom, porque você consegue ter o seu trabalho no seu conforto, no seu tempo e fazer da forma que você gosta, entendeu? Entendi. Ô, Léo, muita gente acha que é fácil ter um canal no YouTube, porque é criar uma conta no Gmail, vai lá, cria um usuário, pronto, o canal tá no ar. Só fazer um videozinho, colocar lá, né, publicar esse vídeo. E aí, me fala aqui, entre nós, é fácil ter um canal no YouTube? Então, Bruno, fácil né, mas existe uma certa dificuldade ainda em relação a essa criação. Porque muitas pessoas às vezes só criam uma conta no Gmail e agora isso não vai ser mais obrigatório. Daqui a alguns meses o YouTube já não vai ter mais esse vínculo, você não precisa ter uma conta no Gmail para poder criar um canal no YouTube. Mas hoje ainda acontece isso, às vezes as pessoas criam um canal e muitas vezes ele fica largado, às vezes não sabem como utilizar. E por conta disso mesmo, o YouTube criou uma plataforma do YouTube Creators, onde você tem uma série de videoaulas sobre produção, efeito visual, jogo de câmera, corte de câmera, iluminação, sonoplastia, edição de vídeo. E lá você pode aprender muitas coisas para dar esse start, né, no seu canal, assim digamos. O YouTube começa a liberar alguns recursos a partir de, por exemplo, 1.000 inscritos, 500 inscritos, que às vezes você não tem quando você abre o seu canal no primeiro momento. Então, o que acontece? À medida que seu canal vai gerando mais engajamento, o YouTube vai liberando mais funcionalidades para o seu canal. Como se fosse, por exemplo, um estímulo, né? É como se fosse um estímulo. Exatamente. É como se fosse um estímulo. Então, quando você, por exemplo, completa 100.000 inscritos, né, na grande parcela é assim, você consegue um selo de verificação do YouTube de conta confirmada. Só que existem alguns outros casos de entidades públicas, entidades, pessoas famosas, que você já consegue, às vezes, com 1.000 inscritos, 500 inscritos, entendeu? Então, essa questão da verificação da conta no YouTube, por exemplo, é uma coisa que varia muito. Mas é um recurso que você ganha depois que você completa, por exemplo, 100.000 visualizações, 100.000 inscritos, perdão. E aí você consegue ter o selo de verificação lá no YouTube, que de certa forma, né, agrega mais valor para o seu trabalho. O seu canal hoje, ele aborda que tipo de assunto? Então, hoje o meu canal ele é bem amplo, né? Eu na verdade, quando eu comecei, eu não tinha o intuito de criar esse tanto de coisas que eu faço hoje lá no canal, porque o objetivo do canal era basicamente falar sobre design em si. Só que aí eu percebi que eu conseguia abranger um público muito maior, porque eu tinha alguns conhecimentos em outras áreas. Então, às vezes é muito complicado, porque eu tenho que ensinar muitas coisas e eu estudo bastante para poder servir nesse tipo de conteúdo. Hoje, meu canal abrange desde design, a programação, a edição de vídeo. E tem, às vezes, alguns blogs também, que eu faço algumas séries, né, engraçadas, por sinal. E aí, é bem legal, porque você consegue promover vários conteúdos e ter várias percepções. E como o meu público é um público mais velho, às vezes, né, de certa forma, acho que mais 70% do meu público é tipo de 18 a 34 anos. Peraí. Você falou que o seu público é mais velho e depois você falou que tem de 18 a 34 anos? Como se explica isso? Pai, 18 a 34 anos, Mas isso é um público mais velho? Não, eu considero, porque eu tenho um amigo que ele tem um canal também aqui na cidade, só que o canal dele é de jogos, entendeu? E aí ele já abrange um público, tipo assim, de 12 a 18 anos, aí a gente considera um público mais jovem, entendeu? Então quem tem acima de 34 é super velho e quem tem 50 já partiu, é isso? Não. Assim, de certa forma, vamos pensar que é um público mais velho, porque eles fazem mais sugestões, eles criticam mais, né? Não que outros públicos não. Só que como eu percebo que essas pessoas já estão inseridas, muitas vezes no mercado de trabalho, então as solicitações delas, as exigências são muito maiores, entendeu, Bruno? Entendi. Esse negócio de idade agora, eu já vou fazer 30, então eu já sou considerado um velhinho gaga no YouTube. Nossa senhora, que é isso? Ô, Léo, e falando ainda sobre essa questão de público, né? Como que a pessoa identifica quem é o público dela no YouTube? Tem uma métrica para isso?
Então, eu tive uma grande dificuldade no início com relação a isso, porque às vezes eu ia promover meu conteúdo e eu não sabia que público eu estava atingindo. Então, às vezes ficava aquela coisa meio bagunçada, que você não sabe para que lado você está atirando. E aí o que que aconteceu? O YouTube ele tem uma ferramenta que é o Analytics, que você consegue, pelo YouTube mesmo, ele gera para você todo mês, todo dia, toda semana, um relatório em tempo real do que está acontecendo no seu canal. Então você consegue perceber de onde que os seus vídeos estão tirando visualizações, de onde que o seu público está vindo, qual vídeo está tendo mais engajamento, qual que é a faixa etária do seu público, país de acesso. Então o YouTube consegue fornecer todos esses tipos de ferramentas para que você consiga gerar um melhor engajamento do seu conteúdo, entendeu? E sobre essa questão de monetizar, quando a pessoa cria o canal, ela já consegue monetizar ou só depois de um tempo, de uma quantidade de views? Como que isso acontece? Então, quando eu criei o meu canal, Bruno, foi mais ou menos com 1.000 inscritos e com alguns vídeos que eu consegui monetizar. Eu não sei se hoje em dia o Google, o YouTube, né, em si, conseguiu ou fez alguma reformulação dessas políticas de anúncios nos vídeos, mas eu acredito que hoje, logo abrindo o seu canal, o seu vídeo, porque ele passa por uma aprovação. Quando você manda seu vídeo para o YouTube e ele está realizando aquele processamento, é porque do YouTube em si está fazendo uma validação daquele conteúdo, daquele vídeo. Então, se o seu vídeo passar, com certeza você vai conseguir monetizar o seu vídeo. Aí, hoje em dia, você tem duas formas para receber. Você pode utilizar o próprio AdSense do Google, do próprio Google, né, que está vinculado ao YouTube. Então, tudo que você vai gerando de receita vai aparecendo lá no AdSense. E aí você pode acompanhar e depois de um valor você consegue retirar, que é a parceria do YouTube em si. Ou você pode ter o apoio de uma network, que é o que acontece comigo. Hoje, eu sou patrocinado pelo Baixa Aqui, o Tecmundo, que é do grupo NZN. E aí eles são uma network, eles me fornecem um tipo de apoio que às vezes o YouTube em si não consegue fornecer para todo mundo, porque são milhares de canais. Então aqueles canais em potenciais, a network vai e incentiva eles a conseguir compartilhar melhor o conteúdo, eles publicam nas redes sociais deles, nos sites deles. Então muitas vezes você gera muita mídia espontânea, você consegue engajar muito mais o seu conteúdo, entendeu? E essas networks são muito boas, porque essas networks, elas possibilitam que você consiga atingir seu público muitas vezes de uma forma muito mais efetiva. Então, como esses sites são relacionados à tecnologia, o meu assunto está inteiramente ligado a isso, quando eles compartilham, então eu gero uma explosão de visualizações, porque eles estão publicando um conteúdo que é relevante para o público deles e para o meu, entendeu? Então as networks são muito importantes nesse processo também. Só dando um recado para o pessoal que está em casa, porque às vezes a gente tem uma desconexão entre o áudio, né, e o vídeo, é porque o nosso programa ele é gravado pela internet, pelo Skype, então às vezes dá uma travada, mas é normal, né, Léo? Isso é comum, né? Ainda mais com a internet brasileira. Exatamente. Tem um vídeo lá do seu canal que é bem famoso, né? As cantadas de um designer. De onde surgiu essa ideia? Cara, isso aí foi uma loucura, porque eu não sabia o que eu ia fazer e eu queria começar uma série nova no canal. Aí eu falei, nossa, por que eu não vou criar uma série com a vida de um designer, né? A vida de um designer. Porque às vezes a gente passa por situações que são muito constrangedoras, às vezes numa agência, ou às vezes aquele momento que você é formado, você está fazendo o seu trabalho, às vezes cobra um preço maior, e aí vem às vezes sua tia ou alguma pessoa da sua família e fala, nossa, eu vou pedir para um sobrinho, mas não vai pedir para você. Então, são situações que no nosso universo são muito corriqueiras e de certa forma são muito engraçadas porque acontece com muita frequência. E aí foi a partir disso que eu criei, né, a série Vida de Designer, porque foi um estímulo, né, a representar essas situações que acontecem no nosso cotidiano. E as 7 cantadas surgiu disso. Eu peguei minha namorada e falei assim um dia, nossa, vamos gravar um vídeo eu tentando fazer cantadas com você sobre a minha área. E aí saiu um vídeo muito doido falando sobre isso, né? Tipo, cantadas de um designer relacionado a coisas que acontecem na nossa profissão. Então eu falo de softwares nas cantadas. Vamos mostrar pro pessoal o vídeo? Vamos mostrar? Exatamente. Então tá, vamos dar um play aqui. Claro. E vamos mostrar pra galera. Amor, aprendi um monte de cantada nova de designer hoje. Ah, não. Amor, você gosta de Photoshop?
Não, por quê? Porque eu tô doido pra te dar uma manipulada. Gata, quando eu te vi eu fiquei meio Corel Draw. Parei até de funcionar. Amor, com essas curvas do seu corpo, eu te vetorizo fácil. Muito legal, hein, Léo? Parabéns aí pelo vídeo. O pessoal gosta dessas séries assim que você faz? Então, a série teve um retorno muito bom. Eu tenho que gravar mais vídeos, porque na época eu não tava com câmera. Agora eu tô com uma T5i, eu tenho tripé. Só que na época eu não tinha câmera, eu tive que pedir emprestado para uma amiga, eu não tinha muito conhecimento. E aí que eu falei, nossa, eu realmente gostei disso. Aí eu comprei a câmera, comprei o tripé, agora vai chegar o jogo de iluminação e a parte para eu fazer a sonoplastia, né, que é um shotgun. Então eu imagino que eu vou continuar a série sim, porque deu um retorno muito positivo. Teve um compartilhamento na UOL, teve compartilhamento no pessoal do Baixa Aqui, então foi um retorno muito bom sim. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre essa questão da monetização, que muita gente tem curiosidade, assim. Um view, vale quanto? Quase nada. Quase nada, cara. Tá, mas assim, pra gente conseguir passar algum número assim pra galera, 1.000 views, 10.000 views, 100 mil, tem uma média, sim ou não? Sim, tem sim. É porque o YouTube, Bruno, ele trabalha com algumas coisas, algumas políticas, né, para você conseguir receber. Então, por exemplo, se você tem 10.000 views, é muito relativo o tanto que você ganha, porque depende do tanto de visualização e da permanência do seu público no seu vídeo, entendeu? Entendi. E aí o YouTube faz um negócio chamado CPM, que é custo por mil. Então, a cada 1.000 visualizações, você recebe um certo tanto, entendeu? Um certo tanto quanto? Eu quero saber quanto. É isso que eu tô te falando, porque é muito complicado estipular. Eu vou te falar Depende de canal, assim, depende de canal? Isso, exatamente. Depende do canal, da permanência no público do seu vídeo e das visualizações. Porque, por exemplo, você pode ter um vídeo com 1.000 visualizações, mas a permanência do seu público no vídeo foi muito pequena, entendeu? Entendi. Então isso acaba reduzindo a taxa de monetização. Eu fiz um vídeo, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu fiz um vídeo que ele teve mais ou menos 8.000 acessos. Só que com esse vídeo eu gerei $4,50, entendeu? Tipo, foi muito pouco. $4,50 mais ou menos. Então, assim, tipo uns 15 foi muito reais. pouco. Foi muito pouco porque pela quantidade de visualizações, entendeu? E pelo que o YouTube paga. Às vezes você ganha 0,01 centavos a cada 1.000 ou 100 visualizações, entendeu? Caraca, eu achando que o povo tava ficando rico com o YouTube. Mas rico mesmo, cara. Por exemplo, vamos pegar um canal que tem 2 milhões de inscritos. Por isso que é bom você ter inscritos no seu canal. Porque os inscritos, eles são pessoas recorrentes. Eles estão acompanhando o seu conteúdo o tempo inteiro. Então você soltou um vídeo, o cara vai lá e vê. Você soltou uma série, o cara vai lá e vê. E isso para o canal é muito positivo, porque você gera um engajamento maior, aquele público está te acompanhando todo dia, entendeu? Então, como essas pessoas vão te acompanhando todo dia, acaba que isso gera um retorno maior, porque elas têm uma fidelidade maior ao seu trabalho, entendeu? Entendi. Então, dá para ganhar uma graninha boa aí com o YouTube. Com certeza. Você tem muito acesso e muito inscrito, com certeza. Ô, Léo, pra gente encerrar aqui, quem pensa em criar um canal, quais são as suas dicas? Então, Bruno, eu indico que você tenha muito planejamento, porque, infelizmente, muitas pessoas criam canais no YouTube, só que a grande maioria desiste, às vezes fica nervosa porque não tem aquele retorno que precisa. Quando eu comecei, como é um canal educacional, né, eu tento usar um pouco do carisma, um pouco do humor, para tentar fazer esse processo um pouco mais gostoso. Então, exige muito planejamento. É importante que você invista num cenário, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um escritório aqui onde onde é um quarto, eu fiz um escritório, então tem meu computador, tem minha câmera, tem meu som. É importante que você trabalhe essa questão do fundo, do plano de fundo e tentar fazer seu conteúdo ser mais chamativo. Então, treinar suas falas, montar um roteiro, planejar o que você vai falar, porque, infelizmente, hoje tem muito conteúdo saturado no YouTube, né? Tem conteúdo pra caramba e às vezes não tem aqueles conteúdos que são legais. Então é muito mais interessante você planejar o seu conteúdo, tentar fazer uma coisa diferente para você gerar um engajamento melhor, ter um retorno maior, principalmente do seu público. Então o meu conselho é esse:
mas é muito enriquecedor você pensar no seu projeto, como que você vai comunicar no seu público, como que você vai fazer seu conteúdo se tornar interessante. E tem o YouTube Creators, né, que ajuda os criadores de conteúdo também ensinando técnicas de criação. Tá certo. Léo, para quem quer acompanhar o seu trabalho, quem quer acompanhar suas dicas, como que a pessoa faz para te seguir? Então, eu posso fazer um convite, Bruno? Claro! Então, o pessoal que quiser me acompanhar no YouTube, é só procurar lá no YouTube, Ferreira Studios, ou youtube.com/dev Leonardo Ferreira. E na semana que vem eu vou estar palestrando num evento que é o Confred, que é um congresso online de freelancers e designers. Você pode fazer inscrição online, é gratuito. E também tem a Ferreira Studios lá no Facebook, no Twitter. É só lá pesquisar lá, Ferreira Studios. Você vai estar acompanhando e recebendo todas as nossas novidades. Tá certo, então, Léo, muito obrigado aí pela sua participação, sucesso, continue sendo essa pessoa criativa, engajada, né, empreendedor, tão jovem, já tem o seu negócio, tá aí bombando na rede, muito sucesso, espero você aqui em novas oportunidades, tá bom? Ô Bruno, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, sucesso, cara. Valeu demais. E se você chegou agora e perdeu o nosso bate-papo aí sobre YouTuber, monetização, como criar o seu canal, corre então lá no nosso site, canaldagente.com.br, ou assista também via o aplicativo que você baixa na Play Store ou na App Store, ok? A gente vai ficando por aqui, mas eu te espero numa próxima. Até mais!